Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 976 da Loteca, que está com estimativa de prêmio de R$300 mil. Antes, porém, de passar os palpites, eu gostaria de estar dando um recado para você que está me assistindo nesse momento através do YouTube. Pedir que você esteja se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando o nosso vídeo. Isso fará com que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então, me ajude aí, por favor, se inscreva no canal e curta, compartilhe, beleza? Avisar para você também que os nossos palpites aqui, nós usamos eles nos nossos bolões, temos bolões disponíveis. Então que você esteja falando comigo através do WhatsApp 74999142170 e reservando assim a sua cota, beleza? Então vamos começar aqui com os nossos palpites. Primeiro jogo pelo Campeonato Carioca, o clássico entre Fluminense e Vasco. O Fluminense é o líder do campeonato, tem 21 pontos, o Vasco está em terceiro com 19 pontos. Esse jogo será realizado no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. É um clássico aqui. Num clássico nem sempre o melhor acaba vencendo. O Fluminense está dividido entre o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores, mas ele fez o jogo de ida no meio de semana contra o Milionários e conseguiu um ótimo resultado. Venceu fora de casa por 2-1 e jogará na semana que vem mais tranquilo. Aqui eu vou acreditar no Fluminense, como eu falei, mesmo sendo um clássico, mas o time do Fluminense é um pouco melhor em relação ao Vasco. Então, neste jogo número 1, eu vou de coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 2 pelo Campeonato Gaúcho, confronto entre Caxias, Juventude e Caxias. O mando de campo é do Juventude. O Juventude faz uma péssima campanha no Campeonato Gaúcho, é o penúltimo colocado com apenas 7 pontos. O Caxias ele está em quinto com 11 pontos. O Caxias ele é forte jogando em casa, quando joga fora não é tão bom assim. Então aqui, pela necessidade da vitória, eu vou acreditar na vitória do Juventude aqui. Então, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 1, vitória do Juventude. Jogo 3 pelo Campeonato Catarinense, o jogo entre Figueirense e Avaí, um clássico também. Os dois times jogaram no meio de semana pela Copa do Brasil e ambos se classificaram. O Campeonato Catarinense ele é meio maluco. Na classificação, o Figueirense está em sexto com 11 pontos e o Avaí está em décimo com 9 pontos. O Figueirense é muito forte jogando em casa. Então aqui eu vou usar um duplo no Figueirense. Nesse jogo número 3, por segurança, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Figueirense ou empate. Jogo 4, um clássico gaúcho entre Internacional e Grêmio. O Grêmio é o líder do campeonato com 17 pontos, faz uma campanha até surpreendente. O Inter está em terceiro com 12 pontos. Os dois times jogaram também. Os dois times jogam semana que vem pela Copa do Brasil, poderão poupar alguns jogadores aqui. Então, pensando nisso, eu vou usar um duplo no Inter, por ele estar jogando em casa. Então, nesse jogo número 4, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Inter ou empate. Jogo 5 pelo Campeonato Paulista, jogo entre Corinthians e RB Bragantino. Um jogo complicado também, ambos os times estão na liderança de seus respectivos grupos. O Corinthians, no grupo A, tem 14 pontos e o Bragantino pertence ao grupo D, onde tem 16 pontos. Esse jogo será realizado no domingo às 11 horas da manhã. O Corinthians joga em casa, está com um time forte, então aqui eu vou apostar no Corinthians. Se você tiver um duplo disponível, use nesse jogo, a favor do Corinthians. Mas como eu não tenho, tem outros jogos que eu vejo como mais complicado do que esse. Então nesse jogo aqui, no jogo número 5, eu vou de coluna 1, vitória do Corinthians.
Jogo 6, pelo campeonato inglês agora, Premier League, o confronto entre West Ham e Wolverhampton. Aqui é um confronto que denota um certo equilíbrio, pois os dois times são bem parecidos. O West Ham, ele está em sexto lugar com 42 pontos e o Wolverhampton está em sétimo lugar com 40 pontos, os dois times colados ali na classificação. Aqui o ideal é você usar um duplo aberto, porque os jogos do campeonato inglês dificilmente terminam empatados, e como os dois times são parecidos aqui, qualquer um dos dois podem vencer. Só que o Wolverhampton perdeu no meio de semana para o Arsenal. Eu vou aqui acreditar no West Ham. Ele é muito forte jogando em casa. Então nesse jogo número 6 eu vou de coluna 1, vitória do West Ham. Jogo 7, pelo campeonato espanhol, jogo entre Sevilha e Betis. Pense num jogo complicado. O Sevilha está em segundo lugar com 51 pontos, o Betis está em terceiro com 46. Um jogo aqui onde tudo pode acontecer. Só que o retrospecto é favorável ao Sevilha quando este joga em casa. Então aqui nesse jogo de número 7, eu vou arriscar aqui no Sevilha. Vou de coluna 1, vitória do Sevilha neste jogo número 7. Jogo 8, pela final da Copa da Liga Inglesa, o jogo entre Chelsea e Liverpool. Este jogo será realizado em campo neutro, em Wembley, lá na Inglaterra. É um estádio pertencente ao governo federal, onde normalmente a seleção da Inglaterra manda os seus jogos. O Liverpool é favorito, tem mais time. O Arsenal geralmente decepciona em final. Então aqui eu vou acreditar no time. O Arsenal não, melhor dizendo, o Chelsea, né? O Chelsea, às vezes na final ele acaba decepcionando. Eu vou aqui acreditar no Liverpool. Então nesse jogo número 8, eu vou de coluna 2, vitória do Liverpool. Jogo 9, pelo campeonato paranaense, o confronto entre Atlético Paranaense e Operário. O Atlético está em terceiro com 17 pontos e o Operário está em quinto com 15 pontos. É um jogo complicado. O Atlético Paranaense jogou no meio de semana pela Recopa Sul-Americana e empatou em 2-2 com o Palmeiras, jogando em casa. Fará na semana que vem o jogo da volta. Não irá usar os seus principais jogadores nesse jogo aqui, porque ele usa geralmente o time sub-23 para disputar o campeonato estadual. É complicado, mas o Atlético ele está invicto na competição, por isso aqui eu vou arriscar nele. Semana passada eu até falei que ele iria jogar possivelmente com os titulares, jogou com os reservas e mesmo assim ganhou muito bem, acho que de 5-2. Então aqui eu vou acreditar no Atlético Paranaense. Então nesse jogo número 9 eu vou de coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 10, jogo entre Joinville e Brusque. O Joinville está muito ruim no campeonato, é o vice-lanterna com apenas 8 pontos. E o Brusque é o líder lá da competição, tem 20 pontos. Eu acho que o Brusque ganha esse jogo. Só que como é fora de casa, por segurança aqui, eu vou usar um duplo. Então nesse jogo número 10, eu vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Brusque ou empate. Jogo 11, pelo Campeonato Paulista agora, jogo entre Inter de Limeira e Palmeiras. A Inter está em quarto no grupo A com 7 pontos e o Palmeiras é líder do grupo C com 16 pontos. Aqui mesmo que seja com um time alternativo, eu acredito que o Palmeiras vencerá esse jogo. Então, neste jogo número 11, eu vou de coluna 2, vitória do Palmeiras.
Jogo 12, confronto entre Lazio e Napoli pelo campeonato italiano. Um jogo complicado. A Lazio está em sexto lugar com 43 pontos e a Napoli está em terceiro com 54. A Napoli é melhor, só que jogando em casa a Lazio é muito forte. Então nesse jogo aqui eu vou usar um duplo na Lazio. Então no jogo número 12 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Lazio ou empate. Os dois times jogaram pela Liga da Liga Europa no meio de semana e ambos os times foram eliminados. Então eles vão focar agora no campeonato italiano. Aqui eu vou usar um duplo então na Lazio, por ela estar jogando em casa. Então nesse jogo número 12 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Lazio ou empate. Jogo 13 pelo campeonato carioca, jogo entre Portuguesa e Botafogo. O Botafogo tem 16 pontos e está na quarta colocação, enquanto que a Portuguesa está em sétimo lugar com apenas 8 pontos. É um jogo complicado, porque o Botafogo ele teve uma atuação muito ruim diante do Flamengo no meio de semana, perdeu acho que de 3-1. Só que aqui é aquela história, né? Eu vou na força da camisa. Então nesse jogo número 13 eu vou de coluna 2, vitória do Botafogo. E para finalizar, jogo 14, jogo entre o Botafogo, agora de São Paulo, e o São Bernardo, jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Botafogo está em terceiro lugar na classificação com 12 pontos no grupo C, e o São Bernardo é líder do grupo B com 14 pontos. Jogo equilibrado, aqui tudo pode acontecer, só que eu vou usar um duplo no mandante. Então nesse jogo 14 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Botafogo ou empate, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas, beleza? Então por hoje é só, grande abraço, boa sorte e até a próxima.